Que história é essa que o Trump tá querendo acabar com o Pix? Ele tá se incomodando porque ninguém tá fazendo Pix de aniversário pra ele? O que tá acontecendo nesse trelelê todo que tá rolando, principalmente agora com essa questão de tarifaço, tudo mais? A gente vai tentar conversar aqui de uma forma muito prática, rápida e inclusive resumida, para que você aí do outro lado entenda qual é todo esse embate e por que o Pix é uma ferramenta, além de ser muito importante para nós brasileiros, pode sim se tornar uma ameaça para determinado nicho de galera por aí, tá bom? Meu nome é Presley, eu sou economista e mestre em economia e você está no Presley Cast. Antes da gente começar a falar sobre esse assunto que tanto instiga a galera, queria te pedir para você deixar aqui as suas 5 estrelas, caso você esteja ouvindo no YouTube, ouvindo no Spotify, Apple Podcast, Amazon, Deezer ou qualquer player de áudio. E também queria pedir para você que está assistindo pelo YouTube, deixar o seu famoso like, se inscrever no canal, porque eu sei que tem gente que também assiste, mas não se inscreve. Aí assim, como é que você vai ajudar o blogueiro daqui do outro lado? Aí o blogueiro toma no rabo, né? Então, conto aí com a ajuda de vocês. Mas vamos lá, da onde surgiu toda essa questão, né, de tudo que está envolvendo? Primeiro, a gente está falando de uma situação de tensão entre o Brasil e os Estados Unidos, e como a gente já conversou em outro episódio, isso não é basicamente porque o Trump é amiguinho do Bolsonaro, eles vão pro recreio juntos e aí por conta disso ele tá defendendo o amigo dele. Não, não é sobre isso que tá acontecendo. Basicamente são os interesses. A gente viu essa semana, inclusive, que várias autoridades dos Estados Unidos sinalizaram pra gente falando, olha, a gente tá de olho nos minérios de vocês, hein? E não somente dos minérios, né? A gente tá falando de vários outros recursos naturais. A água, a questão do petróleo também, a Amazônia e vários pontos estratégicos aqui, né? Então, você tem ali uma relação que está tendo uma tensão, só que essas tensões não aconteceram do nada, tipo, ai, acordou mal-humorado, ai, não dormiu bem. Não, ali a gente pode observar que aconteceu muita coisa que vai pegar bastante nos interesses, principalmente nos interesses dos Estados Unidos, né? Principalmente quando a gente está falando da conexão que o Brasil está tendo agora com outros países, né? E essas conexões agora estão ficando cada vez mais fortes, visto as tentativas do Donald Trump de tentar manter ali o imperialismo dos Estados Unidos. Mas, trazendo aqui esse adendo que ele colocou, que fez uma crítica ao sistema de pagamentos, o Pix, primeiro a gente tem que entender o que aconteceu, né? Tipo, o Pix ele começou a ser desenhado em 2018, né? Isso porque, lá no período do governo Temer ainda, tá? Essa era uma agenda que já estava sendo produzida de modernização do Banco Central e do sistema financeiro brasileiro há muito tempo. Por quê? Nós aqui pagamos muito caro, pagávamos muito caro em coisas bancárias, em tarifas bancárias, né? Então, por quê? Antes de existir o Pix, para você que tem aí, que começou a mexer com banco esses dias atrás e acha que sempre foi assim, antes nós fazíamos transferências através de TED e DOC, né? Cada um ali com suas particularidades, que não convém falar agora sobre isso. Mas como que funcionava, né? Você chegava ou pelo aplicativo do celular, quando tinha aplicativo, ou na boca do caixa, ou no caixa eletrônico, e aí você fazia essa transferência. Esse dinheiro seu ia para o banco, e aí ele ficava durante um período ali, né? Ficava um dia, 2 dias, quiçá. Alguns bancos conseguiam fazer isso até um pouquinho mais rápido, mas nunca foi instantâneo, né? Na hora assim, igual caldo de cana. O dinheiro ficava lá no banco e depois ele ia ser endereçado para quem de fato você fez essa transferência, né? E aí existe também uma questão de que os bancos eles usavam o nosso dinheiro durante esse dia para poder fazer mais dinheiro, várias operações. Então ele pegava, por exemplo, aquele dinheiro que você transferiu, sei lá, tipo para alguém da sua família que está morando em outro estado ou até mesmo na sua própria cidade. Ele pega aquele dinheiro e fala, R$2.000 aqui, vou pegar e vou usar isso aqui para poder fazer outra coisa, para gerar lucro para o banco. Então ele tinha essa articulação, né, para poder fazer isso. E, obviamente, que o banco, para poder fazer essa questão da custódia do seu dinheiro e tudo mais, ele não é besta nem nada e é assim que ele se financia. Ele fala, toma aqui uma tarifa para você. E aí existia, no caso, alguns pacotes, né, digamos assim, de alguns bancos que faziam tipo, você tem 5 TED, 5 DOCs por mês de graça para você fazer e tudo mais. Só que, sei lá,
as taxas não eram taxas muito baratas, se a gente for comparar, né? Se for pegar assim, porra, cada pessoa que faz uma porcaria de um TED, de um doc, todo dia, colocando que seja R$ 1, porra, dá um baita de um dinheiro, né? E a gente gastava bilhões por ano, né? Eu não vou lembrar agora, eu também esqueci de pegar esse dado, mas nós gastávamos muito com essa questão das tarifas bancárias, né? Que nós usávamos muito. E aí, com essa implementação do Banco Central, e aqui a gente precisa fazer a diferenciação, né? Que tem pessoas que falam, nossa, foi no governo Bolsonaro. Correto, foi durante o governo Bolsonaro, mas foi uma medida de modernização veiculada pelo próprio Banco Central. E não é o Banco Central que define isso, é uma tecnologia formulada pelo Banco Central. Então é completamente diferente. Então, a autonomia do Banco Central, por mais que só veio formalizada em 2021, nós já tínhamos ali essa questão de um determinado nível de independência, digamos assim, autonomia do Banco Central para definir essas questões. Por que, né, eu tô falando isso? Porque, obviamente, Bolsonaro fica defendendo, falando que foi ele que fez, só porque, assim, nasceu em 2021, sabe? É a mesma coisa que você falar assim, você fura um fogo com uma pessoa em fevereiro, daí você terminou com ela em maio, daí você começou a pegar outro em junho. A criança vai nascer em agosto. Isso quer dizer... Agosto não fiz as contas tudo errado, né? Outubro quer dizer que o pai biológico é aquela pessoa que você começou a pegar em junho? Não, né? Então é mais ou menos a mesma história, né? E qual foi a intenção? O principal motivo de fazermos como sociedade, né, no caso, o Pix, foi essa questão de modernizar e tornar um pouco mais democrático o acesso ao sistema financeiro, né? Porque, como eu falei, era caro fazer essas coisas, exigia também que você tinha uma conta em movimento, então existiam barreiras ali para você usar esse tipo de acesso. E o fato de baratear os custos das transações financeiras foi algo que deixou uma galerinha ali meio que de orelha em pé, do tipo, nossa, vai baratear, né? Ai, poxa vida, que não. E os custos das transações bancárias que a gente adora cobrar do povo. Daí o Banco Central falou assim, então, arruma outra coisa pra fazer. E por que o Pix ele é muito importante, né? Porque assim, às vezes a gente esquece como que era antigamente, né? Então hoje, quando você vai fazer um pagamento, você consegue ir num mercado, você consegue ir numa loja, você consegue ir de madrugada na barraquinha de cachorro-quente quando você ficou com fome, você consegue pagar pelo Pix. Até então, antes do Pix, a gente conseguia pagar com cartão de crédito e débito, né? O cartão de crédito e débito, embora sejam meios de pagamento, eles são meios de pagamento que demandam de uma instituição para intermediar essa relação. E quando você intermedia essa relação, tem um custo por isso, né? Então, cartão de crédito, cartão de débito, você tem os custos ali, tanto para quem está vendendo e muitas das vezes também para quem está comprando. Então, o Pix ele veio justamente para tirar essas questões das taxas, evitar esses horários de compensação, né? Como eu falei, o TED, se eu não me engano, eu lembro que assim, na época da faculdade, às vezes eu precisava, sei lá, tipo, de dinheiro que meu pai me mandar para me ajudar. E eu tinha que meio que fazer uma previsão daqui 2 dias se eu ia precisar do dinheiro ou não. Tipo, eu tinha que sempre viver assim, olha, eu acho que eu vou precisar, hein? E aí pedi o dinheiro, 2 dias de antecedência. Por quê? Porque até ele depositar lá, e tinha questão, né? Tipo, depositar no caixa eletrônico demorava não sei quantos dias. Depositar na boca do caixa, muitas das vezes poderia cair na hora e tal. Tinha também essa relação. Mas você ficar durante um bom tempo, boas horas lá, e meu pai não tava com tempo para gastar ali, para poder ficar, tipo, na fila do banco, durante o período horário comercial, principalmente, para poder fazer o dinheiro cair na hora, né? Então, tinha que esperar essa compensação. Então, é ruim. E eu, particularmente hoje, eu não consigo visualizar como que era antes, sabe, do Pix. Eu só lembro da gente fazendo uma transferência de um pro outro rapidinho assim. Então, veio exatamente para isso. E essas burocracias que eu falei do dia a dia, do tipo ir na boca do caixa, fazer isso, colocar no cartão, papapam, enfiar no envelope, botar no caixa. Todas essas patifarias, na era da internet, não fazia sentido. Então o Banco Central veio e falou, olha, vamos resolver isso e vamos fazer um sistema que vai ser gratuito para pessoas físicas e vai funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque ainda existia essa questão. Se você colocasse o dinheiro, por exemplo, já aconteceu comigo várias vezes. Tipo, meu pai e minha mãe só conseguia fazer a transferência numa sexta-feira.
O dinheiro só ia cair na segunda-feira. Então, se eu precisasse do dinheiro pro final de semana, eu estava lascado. Então, funcionava dessa forma, né? Portanto, que na época, no comecinho da faculdade, para evitar essas coisas, eu peguei um cartão de crédito para essas finalidades. Quando eu ficava, tipo, sei lá, sem dinheiro, alguma coisa do gênero, eu usava o cartão de crédito porque não dava para esperar muito o dinheiro chegar, sabe? Então, era uma coisa que era sair um pouco mais custoso pra gente, né? E além disso, você diminui os intermediários entre os agentes, né, digamos assim. Então você diminui, por exemplo, a questão de maquininhas, que boa parte delas, quer dizer, boa parte não, né? Muitos comerciantes conseguem fazer de forma direta. Você diminui a quantidade, a necessidade de TED, DOCs, os boletos, justamente porque agora você consegue fazer esse tipo de pagamento de uma forma muito rápida, né? E isso tem um impacto gigantesco na economia real quando a gente está falando principalmente para pequenos negócios. Porque o cartão de crédito, para recebimento do crédito e do débito, há um custo para o comerciante autônomo, trabalhadores informais e tudo mais. Ah, Preza, mas aí quando tem o Pix da maquininha lá? É basicamente porque é preciso dessa compensação, né? Então, por exemplo, se você sei lá, vamos supor aquela galera que fica vendendo os ambulantes do carnaval, de festa popular. Eles estão lá com a maquininha para poder passar o Pix, porque existe essa relação entre a pessoa te fazer um Pix, você ter que entrar na sua conta do banco, conferir aquilo, ver. Blá, blá, blá. A maquininha, ela vem para poder fazer esse intermédio. Do tipo, ela só vai liberar o pagamento para você na hora que ela vê que aquele Pix foi realizado, que a transação foi feita. E geralmente, sei lá, em 3 segundos, né? Acontece isso. Então, para essas pessoas, e inclusive também para os consumidores, acaba saindo muito mais barato quando você faz uma transação direta. Mas ainda existe essa questão da intermediação, porque as maquininhas encontraram essa forma de usar o fato da segurança, né, de intermediar em relação a isso. Daí eu trouxe alguns números para vocês entenderem qual é a magnitude da ação do Pix, né? O Pix já ultrapassou cerca de 150 milhões de usuários cadastrados, de acordo com o Banco Central. Daqui eu estou falando usuários cadastrados, né? Aí envolvem usuários no geral, não estou falando só população, pessoa física, né? Em 2024, só, né, durante o ano, foram mais de 42 bilhões transações realizadas. Você está entendendo? 42 bilhões de transações? Se foram transações, imagina do quanto do dinheiro, né? Eu trouxe essa informação para você. O valor movimentado ultrapassou 17 trilhões no ano. Imagina o tanto de taxa bancária que foi economizado nessa brincadeira. Mais de 80% da população adulta brasileira já usou o Pix pelo menos uma vez, seja para receber, seja para pagar, ou seja, enfim, em um momento no dia a dia na sua vida, seja com conta de outra pessoa, né? Porque também é muito comum, a gente precisa lembrar dessa questão das pessoas que falam sobre sei lá, a pessoa que é mais idosa, ela não tem tanto acesso a sistema bancário, mas ela tem, sei lá, tipo, um sobrinho, um neto, um filho, que vai lá e faz o Pix pro dia a dia dela para facilitar, sabe? Tipo, ela recebe o Pix de alguém da família para ajudar, mas aí não é ela que faz a operação, mas ela lida com aquela operação também, né? Então, assim, a penetração que nós temos ali com o sistema do Pix é grande. E ele não é só algo direcionado, quando a gente está falando, para, sei lá, tipo, grandes centros econômicos como São Paulo, Rio, papapá. Não. A gente está falando de um sistema que vai desde as pequenas cidades até as maiores, sabe? Isso é muito importante. E é algo muito interessante que a gente observa também para outros países, é a inserção do Pix em outros lugares, né? Eu sei porque no ano passado, nas últimas 2 viagens internacionais que eu fiz, eu percebi isso muito forte, né? Porque são locais que recebem muitos brasileiros, tipo Chile, Argentina. Você tem o sistema de pagamento do Pix lá, né? Não do Banco Central desses lugares, mas eles aceitam Pix. Por quê? Porque são vários brasileiros, tem esse fluxo. Então, não somente é pulverizado dentro do Brasil, como também fora, para que a gente seja atendido nesse sentido, né? Então, óbvio, né? Não sei como é que funciona, acredito eu que seja, sei lá, alguém que tem uma conta global, uma conta dentro do Brasil, dentro de algum banco do Brasil e tenha o Pix, e aí faça essa transação. Enfim, não sei como é que funciona na prática, porque eu não cheguei a perguntar, mas é muito comum você ver nos lugares a plaquinha lá, aceitamos Pix, né, fora do Brasil. Então é bem legal porque, obviamente, a gente está falando de uma
de um aumento, né? A gente está falando de uma inserção mais calorosa, digamos assim, desse nosso feito ali chamado Pix, né? E aí também, por que que o Trump ficou muito incomodado com essa questão, né? E ele criticou então o alarmista, né? Dizendo que o Pix é uma ameaça ao sistema financeiro americano. Quando a gente está falando sobre o sistema financeiro americano, a gente tem que dividir, né? Tirar ali o joio do trigo, separar os moleques dos homens. Porque, na verdade, não é ao sistema financeiro americano. É às empresas financeiras americanas. Observou a diferença? A gente não está atacando o Fed, o Banco Central de lá. Né? Na verdade, o Pix não está atacando nada, né? A gente só está melhorando os custos daqui, né? Pobre nós, país subdesenvolvido, que precisa de fazer uma porrada de coisa para poder conseguir juntar um pouquinho de dinheiro. Criou o Pix, aí o outro está falando que a gente já está tentando mirar na cabeça do sistema financeiro. Não é bem assim que funciona, né? A resposta do Trump vem de dois lados, né? Primeiro, as empresas financeiras, as instituições financeiras, e aí entram empresas como Visa, Master, PayPal e várias outras que dependem dessas taxas bancárias, desses fluxos bancários, exatamente para se manter e fazer dinheiro, né? Então, também existe, né, o segundo nicho, que são as Big Techs, que são dentro do próprio governo norte-americano, que estão ali, inclusive tem aquela foto, né, do Mark Zuckerberg, do homem da Amazon, do cara da Apple, do Tim Cook e tudo mais, todo mundo lá na posse do Trump. Por que aquela foto mostra pra gente algo muito considerado? E para poder pegar ali a nossa atenção. Porque basicamente quando a gente está falando sobre os Estados Unidos, e agora focando mais no Donald Trump, o Donald Trump está lá para defender os interesses tanto pessoais dele, e aí isso é uma coisa que eu falo já há um bom tempinho, que ele está lá para defender o patrimônio dele, e é por isso que ele faz o que faz. E ele também está lá para defender o patrimônio dessa galera. Então ele representa muito bem os empresários. E aqui eu não quero que você veja como empresário, como, ai, nossa, malvadão. Não, vamos ver como adulto, né? Ele está lá para representar a classe das grandes empresas, né? Das big techs, das financeiras e tudo mais. E durante o mandato dele, ele está sendo fortemente apoiado por esses bancos e essas instituições que são processadoras de pagamento, tipo JP Morgan, PayPal, Visa, tem Stripe. Aí também entra agora a das big techs, né? Apple, Google, Meta. Porque todas elas estão tentando, né? Umas já estão inseridas e essas big techs elas estão inserindo formatos de pagamento próprio. Só que quando você tem um mecanismo como o Pix, que tira a necessidade da gente passar por todas essas empresas que eu falei, porque faz com que a gente chegue diretamente naquela pessoa que a gente quer passar o Pix, as empresas falam, opa, meu querido, vamos mexer aí, vamos criticar, vamos colocar uma tarefa ali, vamos tentar fazer com que, né, dê um BO ali para eles ficarem com medo. Justamente por isso, porque eles não querem perder o controle também sobre os meios de pagamento. E não é só o controle, é a questão do lucro também. Porque se a gente for observar que essas empresas, por exemplo, hoje, né, vamos ser sinceros, eu não pago mais as coisas no débito, eu pago com o Pix. Por quê? Porque eu sei que para mim não vai fazer muita diferença. E assim, sejamos sinceros, né? Eu uso muito o celular para poder pagar as coisas com crédito. E para poder pagamento no dia a dia, eu faço pagamento com o Pix. Por quê? Primeiro, eu sei que com a pessoa que tá vendendo a coisa, ela com o Pix ela não paga taxa. Então, principalmente se eu estou falando de um negócio pequeno, se eu estou falando de eu estou ajudando aquela pessoa de uma forma de que uma grande empresa bilionária dos Estados Unidos não vai pegar um teco da venda dele para jogar ali naquele moleque, né? Naquela pessoa ali, tipo, em relação a isso. Então eu consigo fazer isso de uma forma intencional. E o Pix também tem essa questão de ser algo instantâneo. Então, sei lá, eu recebo muita, sei lá, tipo, boleto, sei lá, tipo, de imposto. O imposto, se você paga o boleto, demora para compensar. E às vezes, sei lá, tipo, agora eu fiz isso para poder evitar, né? Mas há muito tempo atrás, eu lembro que eu tinha a mania de colocar no calendário e no negócio dos lembretes o dia do vencimento, por exemplo, dos impostos que eu pago da empresa. Daí eu falava assim, porra, eu tô pagando boleto, né? Daí vai cair pro dia seguinte. E aí eu me toquei. Ainda dava certo porque eu pagava, compensava, então dava certo, eu não pagava juros. Mas eu falei, vai chegar uma hora que eu vou esquecer, vou pagar no final do dia 20,
que é o dia que eu pago. E aí depois disso ainda vou pagar uma multa. Então o que eu comecei a fazer? Pagar pelo Pix. Então no dia 20, né? Agora eu botei no dia 19 para evitar o problema de esquecer, né? O lembrete. Eu botei o lembrete pro dia 19. Daí eu coloquei, falei, beleza, vamos fazer o seguinte. Vou adicionar lá o helicóptero passando, por gentileza. Isso aí tá gravando em São Paulo. Não sei nem se deu pra ouvir daí, né? Se não viu também, foda-se. E aí o que eu faço? Eu pago um Pix porque a Fazenda, o Ministério da Fazenda, recebe na hora o meu imposto. Então, assim, conta de luz, água, tudo isso facilita também quando a gente joga essas relações pro dia a dia. Então, por exemplo, a situação da conta de luz mesmo, né? Existem pessoas que quando ficam com a conta de luz atrasada, a companhia de energia vai lá, corta. Só que se você tivesse que pagar na casa lotérica ou pagar só o boleto, como os bancos fazem, né, antigamente, você só paga por boleto, copiando ali o código de barra, às vezes demorava até 2 dias úteis. Então você ficava 2 dias úteis ali sem a possibilidade de solicitar o religamento, justamente por conta disso. Então o Pix não, o Pix você faz na hora ali e não tem nenhum custo, né? Diminui o custo, na verdade, na transação. Então você consegue observar que tanto na questão do crédito, no débito e de algumas empresas que dependem desse sistema financeiro de atraso que vai gerar juros, eles também ficaram um pouquinho chateados, né? Porque os Estados Unidos basicamente exporta muito dessas empresas, né? Então, essa resposta do Trump em relação à crise, a gente poderia associar basicamente a isso, de que se implementado o Pix em outras nações, meio que eles vão estar virando ali a locadora de DVD e videocassete. Eles vão ter que se reinventar. Mas não é esse o grande livre mercado? Grande brincalhão? Porra, a concorrência perfeita funciona para isso. Pra galera simplesmente chegar e falar: olha, pode ser que tá vindo uma tecnologia por aí, então vamos tomar jeito, vamos começar a crescer e vamos desenvolver essa tecnologia para melhorar. E assim, o sistema financeiro norte-americano tem um agravante que ele depende muito desse sistema financeiro dessas empresas, na verdade. Justamente porque, primeiro, você não tem um sistema público de pagamentos, como o Pix, e as iniciativas que existem agora, que foi lançada em 2023, se eu não me engano, chama FedNow, ou NowFed, alguma coisa, acho que é FedNow. Ela foi uma estrutura que foi limitada, com poucas coisas. Então, existem várias empresas dentro dos Estados Unidos que tentam fazer algo similar ao Pix, mas eles não têm essa fluidez, né? E vale lembrar que muitas regiões dos Estados Unidos ainda trabalham com o cheque. Pois é, você aí do outro lado, o cheque, tá? Coisa que dos anos 90 a gente lembrava, que você tinha que assinar, você dava pra uma pessoa, enfim. Pois é, né? Então, assim, várias empresas acabavam, tipo, pela forte pressão política e até mesmo institucional, né, para proteger os seus estados, os seus interesses privados, as empresas começaram a tentar articular formas de baratear, visando essa questão da competição, né? Tipo, a gente precisa se inserir, papapá. Só que ainda assim é muito jurássico, né? E o que esperar, né, de uma sociedade que, enfim, diz que é a maior a fortaleza, a tecnologia, papapá, mas ainda faz voto impresso, não é mesmo? Diz aí, grande Justiça Eleitoral Brasileira, bota lá teu nome no deles. E aí entra criar esse Pix americano de forma mais, como eu posso dizer, acessível e democrática, esbarra nos próprios acordos e lobbies que as empresas americanas têm com o Estado. Que, inclusive, o Banco Central norte-americano, ele possui limitações nas suas próprias legislações de que eles não podem fazer coisas parecidas para não ferrar essas empresas. Daí você já consegue entender o poder deles dentro do cenário político. E é por isso que está acontecendo esse ataque ao Pix. E é muito engraçado que aqui dá para trazer nessa ótica para a política brasileira, eu não vi nenhum deputado fazendo vídeo falando que o Trump quer acabar com o Pix. Mas, quando falaram de fiscalizar o Pix para poder pegar empresas que fazem fraude, fazem maracutaia, na hora a galera faz videozinho falando que vão taxar o Pix e essas patifarias. Então, assim, como é que é essa história? 2 pesos, 2 medidas? Pois bem, né? Mas estão lá defendendo
o Trump mesmo assim. Então, se o Brasil ele consegue romper com essa estrutura de dependência do seu próprio sistema financeiro, visando a redução, a modernização, a diminuição dos custos, tanto para ambas partes, e diminuir também a lucratividade dos bancos, como do sistema financeiro, que funciona dessa forma como intermediário. Daí o Banco Central virou e falou assim, ok, toda instituição financeira precisa usar o Pix, e não somente usar o Pix, mas precisa também aplicar essa gratuidade em relação a isso, não pode cobrar nenhuma tarifa, para estar funcionando no Brasil. Pronto, resolvido. Então você observa que ainda existe, né? Não estou falando que não existe, existe muito, né? A influência dessas financeiras na política brasileira, mas ela não é tão forte quanto nos Estados Unidos, né? E assim, o próprio Pix, ele vem para facilitar no dia a dia e romper essa questão, e outros países já começam a tentar observar como que está funcionando. Eu já falei várias vezes, eu sou o Lula, eu chego com a galera do BRICS e falo assim, BRICS, vem cá rapidinho, toma aqui, ó, é assim que faz, esse é o comando que você tem que fazer, toma aqui no pendrive, reproduz aí. Daí fode com uma galera, entendeu? Justamente para quê? Para dar autonomia, para mostrar para as pessoas que, olha, você tem um sistema ali, e fazer isso até uma forma de imagem, de ilustração, sabe? Tipo, eu esqueci a expressão, mas sabe quando você... Ai, olha o exemplo ridículo que eu vou usar. Mas sabe quando alguém no morro mata alguém na praça? Para avisar que tem gente olhando, para avisar assim, ó, se fizer merda... Usa isso para falar, olha, a galera tá se reunindo, pro povo olhar e falar assim, olha, pô, olha, o sistema financeiro tá querendo saber da gente, tá querendo pegar ali, eles estão com interesse que a gente pague mais. Então dá para fazer isso, né? Inclusive até o próprio o prêmio Nobel, o Joseph Stiglitz, eu não sei pronunciar o nome dele, que ele é Nobel de Economia, ele falou exatamente sobre isso, né, recentemente, sobre o sistema de pagamento brasileiro, e disse que o Pix ele representa uma inovação pública que deveria ser exportado para o mundo. Porque, segundo ele, é um exemplo de como o Estado pode usar a tecnologia para aumentar a eficiência econômica e a inclusão social sem depender da lógica do lucro privado. Ou seja, quando você facilita e você tira esse monte de penduricalho que as empresas vão colocando com o aval do Estado, você melhora, principalmente quando a gente está falando de uma economia subdesenvolvida como o Brasil. Que a gente, como eu falei, nós pagamos por muitos anos tarifas altas, né? Então, dependendo do tipo de banco que você utilizava, as tarifas eram altas. Dependendo da transação que você fazia, você pagava caro para poder fazer as transferências. Então, quando a gente está falando do Pix, que vem com essa estratégia de ser uma soberania financeira, que gera modernização, que gera inclusão bancária, e toda essa onda de inovação que acontece, ela vai incomodar exatamente quem lucra com essa intermediação. São os bancos, as big techs, as bandeiras e os fundos de investimento como um todo, né? Tipo, nesse sentido, né, de crédito e tudo mais, que também dependem desse dinheiro que vem para poder se financiar como fundo no geral. Mas assim, isso quer dizer que eles têm poder para poder lascar o Pix aqui dentro? Não, porque a gente está transacionando aqui dentro. Podem existir sanções como essa, como a gente está vendo aqui agora, das tarifas de 50%. Que, mais uma vez, a gente está chegando próximo, né? Eu estou gravando agora esse episódio no final de semana. Estamos próximos do dia 1º de agosto para analisar realmente se a tarifa vem ou não vem para a gente, se vai ter uma conversa, se vai ter uma discussão. Essa semana agora é a nossa semana decisiva para entender como que vai funcionar. Mas, de certa forma, eles estão pressionando várias economias como um todo. Primeiro, para tentar bater na mesa e falar que eles têm ali um poder e uma influência para continuar fazendo o que estão fazendo. E também para mostrar, talvez, de uma forma não intencional, o quanto que eles estão amedrontados, digamos assim. E eu não tô falando que estão amedrontados, tipo, nossa, eles estão se cagando nas calças, o mundo vai acabar para eles. Não é esse sentido, igual tem gente que fala, nossa, os Estados Unidos agora tá vendo que eles estão lascados com o restante do mundo. Não, eles ainda são grandes, eles ainda possuem um poder econômico fudido. Então, assim, tem ainda assim muita relevância. Só que o que a gente precisa lembrar sempre é que os Estados Unidos está aqui, o restante do mundo está do outro lado. Se porventura nós temos esse tipo de redirecionamento, a gente consegue estreitar laços com outras
economias, né? Então, todas essas críticas, né, que na verdade são críticas, mas são fantasiadas de crítica, mas na verdade é basicamente a instrução de um imperialismo, ou seja, ele está falando do Pix como algo que é um ataque ao sistema financeiro, mas como eu disse no começo, não é um ataque ao sistema financeiro. É uma preocupação para banco, bandeira, big tech, fundos, intermediários no geral dessas relações. E volto a trazer para cá. O Donald Trump, ele tem esse viés de estar do lado dos empresários. Tanto por ser uma figura da direita, quanto também por boa parte da equipe econômica dele está focado no âmbito mais liberal, que sim, defende essas questões, né? Então, quando a gente está falando de impérios bilionários, nós temos no país que tem essa conotação imperialista alguém que quer defender o seu império e dos seus amiguinhos. Então, isso é plausível de acontecer com muitas coisas. Então, toda essa polêmica envolvendo o Pix vem exatamente dessa perda do mercado que eles podem não, né? Que estão enfrentando há muito tempo. Isso porque nós somos mais de 200 milhões de brasileiros. E aí você coloca isso em voga do tipo assim, são 200 milhões de brasileiros que faziam TED, DOC, uma boa parte, né, lógico, TED, DOC, que comprava coisa a crédito, a crédito, a débito e por aí vai. E ainda tem essa interação com as Big Techs, né? Que, por exemplo, a Meta queria fazer o WhatsApp Pay aqui para poder intermediar. A Apple Pay também tem isso. Enfim, você tem vários sistemas ali de Big Techs que estavam querendo inserir, com muitas aspas aqui, o Pix deles, né? E isso representa um interesse comercial muito forte. Então, percebe aqui que qualquer tipo de apoio que eles encontrarem, qualquer tipo de tentativa, de possibilidade que eles consigam inserir naquele contexto político para falar assim, Trump, coloca uma tarifa para eles ficarem espertos. Vamos tentar mexer lá nesse nosso celeiro, nesse fazendão com Wi-Fi nosso, para que de alguma forma a gente consiga revolucionar essas questões. E nota que uma coisa que eu fiquei pensando essa semana, né, e eu falei, vou jogar isso para esse episódio do Pix. Eles não escolheram, os Estados Unidos não escolheram o Brasil para ser a maior tarifa dentre as outras, né, inclusive frente à China, né, em algumas situações, de uma maneira aleatória. Eles escolheram porque aqui nós temos fortemente a indústria bolsonarista funcionando. Ou seja, enquanto você tem de um lado uma parte considerável e boa dos brasileiros, acredito eu, lutando para poder crescer o país, fortalecer, ter a sua independência e sermos uma nação próspera, você tem de outro lado alguém que está colocando no Congresso uma bandeira norte-americana, a bandeira dos Estados Unidos. Você tem pessoas que estão levantando faixa na Paulista falando pro Trump salvar a gente. Salvar de quê? Ou seja, as políticas norte-americanas são sempre para defender os interesses deles. A política brasileira, para algumas pessoas, é uma política entreguista. É uma política de negociação desbalanceada. Ou seja, quando você pega a pessoa com o perfil do Bolsonaro, que falta pouco vender a mãe da gente para iniciativa privada de fora, o que eles querem é enfraquecer aquilo que está acontecendo aqui para colocar alguém tipo o Bolsonaro no poder. Tipo o Eduardo Bolsonaro, tipo a Michelle, tipo o Tarcísio, qualquer outra pessoa. Porque aí você não tem uma nação inteira contra os interesses de outra nação. Você tem metade de uma nação. Você tem 50%. E aqui a gente tem uma população que está tão imersa nessa cultura do norte-americano, dos Estados Unidos, que tem que fazer e acontecer para os interesses, tem que ficar lambendo bota deles, que capaz deles fazerem, pegar nossas riquezas natural assim, pegar todos os nossos minérios e entregar de bandeja para eles e levar lá pro porto para eles levarem, levar para os aeroportos da vida,
Pra lá, leva essa merda pra lá, vai embora, leva, pode levar. E aí a gente fica aqui chupando o dedo. A gente fica aqui sofrendo com os problemas que as empresas de fora vão trazer pra cá. E note que quando a gente está falando sobre isso, a gente está falando também sobre o nosso dinheiro. Porque a isenção fiscal que vem com essas empresas que vêm para cá para poder explorar, ela não sai do bilionário que foi lá e falou assim: não, esse meu amigo empresário que tá vindo para cá, deixa que eu pago ali, ó, 6 anos sem imposto. Eu que vou pagar para ele. Não, sai do nosso bolso. Então você tem uma sociedade que está se fudendo de verde e amarelo de todos os lados. De um lado, que está perdendo seus recursos naturais, segmentando ali o nosso meio ambiente, entregando pro lixo. E do outro, você tem ali a gente tomando um rabo pela questão financeira, que a gente está pagando para isso. Então você consegue entender que a nossa sociedade como um todo ela não tem nem um pingo de retorno? Ah, mas a empresa traz trabalho, a empresa traz geração de renda. Tá, mas qual é o custo para isso? Será que realmente, por exemplo, se você pega uma empresa que extrai recurso natural e ao invés desse recurso vir para a gente, para transformar para nosso país ganhar dinheiro com isso, vai para fora, será que realmente um salário que seja de 5 mil para os empregados compensa a perda que vai ter no futuro? Eu gosto de fazer muito uma associação e utilizar filmes apocalípticos para a gente poder entender como que opera os Estados Unidos. Eles vão para os lugares para extrair. Se você já fez qualquer tipo de jogo esses jogos de campanha que você tem, tipo Age of Empires, Age of Mythology e tudo mais, nitidamente você consegue enxergar como que funciona a sociedade. Né? Eu poderia usar aqui o exemplo porque eu tô jogando essa semana. E é assim, você tem ali um local que tem uma pequena floresta, daí você precisa colher madeira. Você vai lá naquela pequena floresta, referente ao mapa, você colhe madeira e aí chega uma hora que aquela madeira acaba. Chega uma hora que o ouro que você precisa acaba. Chega uma hora que a comida que você precisa para construir acaba. E só sobra o quê? Os edifícios que você construiu ao redor. Então aquilo vira um deserto, que você não tem para onde fugir. E quando a gente está falando de recurso natural, a gente está falando de recurso que é limitado. Nós não estamos falando de coisas que são, nossa, elaboradas e podem surgir. Não. E é complexo. Então, quando a gente está enxergando esses ataques, a gente não precisa enxergar como se fosse uma, tipo, ai, nossa, ele está só incomodadinho. Não. Isso faz parte de uma série de sinais que são ofertados pra gente. E qual que é o nosso papel aqui? Porque eu sei que o meu podcast, os meus vídeos, não chegam nas pessoas que estão defendendo agora, falando Trump, vem aqui, salva o pai. Não. O nosso papel aqui, e é o que eu tento fazer aqui com o meu trabalho, é converter essas informações que eu tô falando, converter esse pensamento para a realidade individual de cada um. Então, sei lá, pensa naquela pessoa, eu vou usar um exemplo de uma empresa que está chegando agora no Brasil com tudo, que já chegou, na verdade, no Brasil com tudo, mas não necessariamente ela é só norte-americana, né? Mas está bem conectada. A Oxxo, por exemplo. A Oxxo está quebrando várias mercearias do Brasil afora. Né? Tem no Rio, tem aqui em São Paulo, tem bastante. E por que está aniquilando? Eu, particularmente, eu já vi na região onde eu moro. Desde que eu cheguei aqui, eu percebi que fechou um mercadinho, que tem próximo da minha casa, uma padaria. Por quê? Porque do raio desses locais tem Oxxo, que vende muito mais barato. Então, é uma concorrência desleal que vem de fora. Ah, Preza, mas gera dinheiro aqui pra dentro. Ah, mas não sei o que lá. Tá, mas e o prejuízo que isso tem pra gente como sociedade brasileira? Pra aquele comerciante que muitas das vezes vai ter que vender tudo que ele teve ali, vai entrar num prejuízo desgraçado, às vezes vai se atolar em dívida pra poder continuar ali de pé. Então você consegue entender a linha de raciocínio onde eu quero chegar? A gente tá falando de converter, né? E esse exemplo que eu tô usando é pra você que tem um tio, sei lá, que é dono de padaria. Chega pra ele e fala assim, você sabia que os interesses norte-americanos é trazer pra cá, por exemplo, um sistema de pão, colocar aqui pra eles tirarem dinheiro que não vai precisar da sua padaria. E aí você fecha, porque vai vender um pão muito mais barato, porque vai comprar em quantidade,
vai fazer um sistema de pagamento, de pagamento igual tem agora. E não tô falando pra gente poder viver na época do Incas, Maias e Jujutsu, não, sabe? Tipo, tô falando pra gente poder entender aonde eu quero chegar. A questão do caixa, do autoatendimento. Essas ideias, muitas surgiram aqui no Brasil, obviamente, né? Questões, poderíamos falar sobre várias empresas nesse ramo. Mas a gente também precisa lembrar que nós estamos refém de um sistema que tenta automatizar com tudo, inclusive com as Big Techs, o lucro. Eles não querem mais gastos com pessoas. Eles querem fazer um café que você vai lá, você aperta o dedinho assim na máquina, plim, 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 caiu tudo, você sai, você passa com o celular, pagou e você vai embora. Presley, você está falando que você é contra a tecnologia? Jamais. Mas eu estou falando que isso tem um custo pra gente aqui. Quando outras empresas norte-americanas, por exemplo, como é o que Trump obviamente defende, venham para cá para extrair não apenas os nossos recursos, porque eles vêm para extrair os recursos e também para poder entrar nesse ramo. E boa parte desse dinheiro vai para fora. E esse dinheiro que vai para fora é como se a gente estivesse levando não somente dinheiro, mas nossa mão de obra, a nossa energia, a extração da nossa mão de obra e a extração dos nossos recursos naturais. Então, quando eu falo que meu conteúdo que eu crio aqui não é para mim, mas sim para que não é para mim, não é para você, não é para chegar nessas pessoas necessariamente, é para que a gente consiga entender como converter isso para essas pessoas, para falar, olha, você está entendendo que os interesses do Trump aqui é para retirar o minério daqui de dentro, para tirar a nossa autonomia de um chip que a gente poderia fazer, para algo que a gente poderia fazer que vai, sei lá, tipo, impactar no teu negócio. Sendo que se a gente fizesse aqui dentro, a gente venderia muito mais barato. E tá o exemplo do café, né? Tá aí. A gente vende nosso café para fora. A gente vende os nossos melhores grãos para fora. E aí, se você quiser comprar e tomar um café bom, você tem que comprar café importado e pagar o dobro do preço. Porque os grãos que sobram para cá é tudo palha. Então é basicamente isso que pode acontecer. Eu não tô sendo alarmista, eu tô sendo realista. Do tipo, a gente tá falando sobre algo que pode realmente trazer esse tipo de impacto. A nossa carne. A nossa carne de primeira que tem aqui nem se compara à carne de primeira que vai para fora. Justamente porque a gente está plantando aqui, a gente está trabalhando aqui e ainda assim a gente não tem acesso às coisas que a gente produz aqui. Então assim, poderia falar horas sobre isso, mas o ataque ao Pix, toda essa estrutura como um todo, vem único e exclusivamente deste fator. A dominação e continuar extraindo para gerar cada vez mais lucro. Então, o Pix, na minha opinião, é um baita de um mecanismo. Eu sou muito entusiasta dele. Espero que vá para todas as outras nações também, para que possam utilizar também, inclusive fazer disso uma forma internacional de transação, para baratear também. E espero que a gente cada vez consiga melhorar mais, né? Inclusive está vindo aí o Pix parcelado, que o Pix parcelado que vai ser feito pela tecnologia do Banco Central ainda esse ano, que é o Pix automático, já acontece, o Pix crédito, né? Que vai ser chamado de Pix parcelado. Você vai poder fazer pagamentos recorrentes, seja com assinatura, ou colocar numa conta, ou parcelar cartão como se fosse cartão de crédito. Sem precisar de uma operadora de cartão de crédito. Então você imagina quando isso começar, os bancos emissores de cartão de crédito e essas bandeiras internacionais, adivinha o barulho que eles vão fazer pra cima da gente. Porque, mais uma vez, nós somos um grande fazendão com Wi-Fi, mas somos pessoas que consomem a beça. Pessoas que compram a beça. Inclusive, usa o serviço dessa galera. Espero que tenham gostado. Comenta aqui o que você achou. Não deixe de compartilhar com mais uma pessoa. Ah, Presley, você falou que o conteúdo que tá aqui não é pra quem acredita no Trump, não é pra eu enviar? Pode enviar sim. Alguém que acredita no Trump, alguém que defende o Trump, né, no caso. É pra enviar sim. Mas essa reflexão que eu fiz agora sobre o tipo, né, que eu tô fazendo aqui, é basicamente pra gente conversar e a gente entender juntos aqui e a gente se munir dessas informações para dentro dos nossos espectros sociais a gente conseguir inserir de uma forma inteligente. E não ficar naquela briguinha do tipo assim, meu tio Bolsonaro é uma anta. Tipo, tá bom, ele é uma anta, mas vamos tentar pelo menos jogar um negócio ali, porque quando a gente coloca para doer no bolso, aí as coisas mudam de realidade, e aí pode ser que quando dói muito no bolso, para aquela pessoa não vai existir o que é esquerdo, o que é direito, o que é Lula, o que é Bolsonaro, mas sim um prejuízo que ela vai ter, tá bom?
Não deixa também de comentar, não deixa de, enfim, dar aí as 5 estrelas, porque se der 4 a mão vai cair e vai dar birruga em cima da cabeça do... Entendeu, né? Beijo no coração e até a próxima.